Me fala uma coisa, você tá cansado da escala 6x1? Tá cansado de vender o seu tempo por um salário que nem justo ele é direito? De ter que lutar mês a mês pra sobreviver às contas? Ou de ver o seu dinheiro que você guardou com tanto esforço, tanto suor, ser desvalorizado a cada nota que o Banco Central imprime? Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te trazer algumas dicas pra você começar a investir como iniciante. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e pra você não perder mais vídeos como esse aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, antes mesmo de escolher no que a gente vai investir, é mudar o nosso pensamento. Pensa comigo, se você amarrar um elefante, uma dessas cordas de pular, essas cordinhas de sisal aí, você acha que ele vai conseguir escapar? Bom, se você chuta que um animal de 6 toneladas de músculo consegue arrebentar uma cordinha de pular, você acertou. Mas se você prender um filhote de elefante usando essa mesma corda, ele não vai conseguir escapar. Se você continuar usando essa mesma corda até esse filhote virar um adulto, ele não vai conseguir escapar. Já que a corda, ela tá afetando algo muito mais poderoso do que o corpo de 6 toneladas dele, a mente, tá? Então, pra gente se livrar das nossas limitações que existem na nossa mente, a gente tem que começar expandindo nossos horizontes. A gente tem que ler, estudar e mudar o jeito que a gente enxerga o investimento. Enquanto a gente esperar uma solução mágica que vai mudar a nossa vida da noite pro dia, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E esses são alguns dos livros que eu recomendo, cara. O Investidor Inteligente, O Rei dos Dividendos, Análise Técnica do Mercado Financeiro e o mais importante para o investidor. Esses livros, além deles te darem muito mais técnica, eles vão te ensinar a ter disciplina, paciência e mudar completamente a sua mentalidade com relação aos investimentos. O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: o mercado ele tem seus ciclos e em um período que a economia ela tá ruim, é quando você precisa ter a reserva de dinheiro, cara. Por acaso você precisa cobrir uma despesa médica, Deus me livre, você acaba perdendo emprego. Quando se trata de imprevistos, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E quando ele vier, a gente tem que estar preparado. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. E se nos tempos de crise você e a sua família estiverem bem, você ainda vai ter a oportunidade de investir em Bitcoin, em um SP500 da vida, por um preço de desconto que já não se via há anos. E aí quem perdeu aquela primeira onda de alta vai ter caixa pra surfar essa nova onda na hora que ele voltar pro preço normal. E é exatamente pra esse tipo de momento que a renda fixa ela serve de escudo, que é o terceiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. A renda fixa ela te protege de imprevistos e ainda permite que a gente aproveite essas oportunidades quando o mercado ele despenca. Ao passo que ela traz muita estabilidade, ela também tem um lucro menor, pelo menos a curto prazo. Mas como eu já disse no começo do vídeo, o que você quer aqui é treinar sua mente para entender na prática o conceito de plantar algo que só vai ser colhido no futuro. A renda fixa ela vai exigir que você continue injetando capital todos os meses durante anos, até ela começar a trazer um rendimento considerável para você. Mas ao passo que você aprende a lidar com suas emoções, você também vai montando o tão importante fundo de caixa. Dentro da renda fixa existem várias possibilidades, como o LCA, LCI, FGC, Selic, o CDB. Se você quiser eu posso explicar melhor quem são esses caras em um outro vídeo. Mas para não complicar muito, vamos só entender que o CDB é um dinheiro que você empresta pro banco para ele poder emprestar para outra pessoa com juros mais altos. É assim que os bancos eles funcionam. Os rendimentos do CDB eles são expressos como um percentual do CDI. Por exemplo, se o CDB ele te oferece 100% do CDI, significa que o banco ele vai te pagar exatamente o mesmo rendimento que a taxa do CDI anual. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Vamos supor que o banco ele te ofereça 100% do CDI. Então, se o rendimento anual do CDI for de 10%, quer dizer que do CDB você vai render 10% também. Mas agora, se o banco te oferece 110% do CDI, no mesmo cenário que ele tiver um rendimento anual de 10%, você vai lucrar 11% do CDB. Na maior parte das vezes, os rendimentos do CDB eles estão atrelados ao CDI, mas alguns bancos menores eles oferecem rendimento maior para atraírem mais investidores. O LCI e o LCA, que são quase a mesma coisa que o CDB, já que eles funcionam de uma forma parecida, né, em que você empresta dinheiro para o banco poder redirecionar esse dinheiro. Só que ao invés dele ser redirecionado para uma instituição financeira, no caso do CDB, no LCI ele vai ser redirecionado para o setor imobiliário e no LCA ele vai ser direcionado para o setor do agronegócio. Como esses são setores que o governo ele quer incentivar, tanto o LCI quanto o LCA eles são isentos de imposto de renda. Por conta disso, os LCIs e os LCAs eles acabam compensando um pouco mais no curto prazo. Só que no longo prazo, os CDBs eles acabam compensando, já que os descontos do imposto de renda eles são regressivos, começando aqui cobrando uma taxa de 22,5% nos primeiros 180 dias, tá? A partir dos 181 dias, ele passa a cobrar 20% e isso se segue até os 360 dias, tá? A partir dos 361 dias até os 720 dias, ele cai para 15%. Isso quer dizer que em 2 anos, os CDBs eles acabam compensando mais do que o LCI e o LCA. E por todos esses investimentos que eu mencionei até agora, se tratarem de instituições financeiras, em caso do banco quebrar, o seu investimento ele vai ser ressarcido pelo FGC, que nada mais é que um fundo garantidor de crédito. Ele cobre até R$250 mil por instituição que você investir, ou seja, R$250 mil por instituição por CPF, tá? E no total ele garante R$1 milhão a cada 4 anos. Ou seja, se você investir 250 mil em 4 bancos diferentes e os 4 bancos declararem falência, você vai estar coberto pelo FGC. Só que daí, se isso acontecer, você só vai poder usufruir
desse benefício depois de 4 anos. E claro, se o valor que você investiu mais os seus rendimentos excederem o valor de R$250 mil, você só vai receber os R$250 mil que o FGC garante por instituição, por CPF. A gente também tem os diferentes títulos dentro do Tesouro Direto, como o Tesouro Selic, que é pós-fixado, e o Tesouro Pré-fixado. A Selic, como eu disse, tem um rendimento pós-fixado, já que ela acompanha a taxa de juros de crédito que vai variando conforme a inflação. Vamos entender o seguinte, o Banco Central, ele estipula uma meta para a inflação. Quando a inflação ela tá muito acima dessa meta, ele vai subir os juros de crédito, que vai desmotivar as pessoas de continuarem comprando e gastando, vai dar uma desacelerada na inflação, e aí a taxa Selic pode descer. Já o Tesouro Direto, ao invés de ser igual ao CDB, que você empresta o dinheiro para o banco, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, e o seu rendimento vem em forma de juros gerado por esse empréstimo. Só que por não se tratar de uma instituição financeira, ao invés de você ter cobertura do FGC, você é coberto pelo Tesouro Nacional. Até por isso que esse é considerado um dos investimentos mais seguros do país. Só que é sempre importante a gente ficar de olho para entender se o investimento que a gente está pensando em fazer tem algum tipo de cobertura ou não. Seja o FGC, seja o Tesouro Nacional. Se você vai investir numa empresa diretamente, no caso dela falir, ela vai te dar alguma garantia? Essa garantia, ela cobre o valor do seu investimento? Todas essas são perguntas que a gente tem que saber responder antes de fazer algum investimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe nos comentários que outro assunto você gostaria de ouvir aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, se inscreve e até a próxima.